Por que o seu condomínio deve contratar um seguro para obras? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Como Morar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, pediria a você que faça aí a sua inscrição no nosso canal, que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e já vai dando o seu joinha aí, porque isso contribui demais para o nosso alcance aqui na plataforma do YouTube. E isso para a gente é muito importante. Quer receber as edições do Jornal do Síndico? Manda um oi para a gente no nosso WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 98481 7642. Hoje aqui com a gente contamos com a presença, mais uma vez, da corretora e bacharel em Direito e Marketing, Tânia Valentim. Tudo bem, Tânia? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Comorar. Ei, Márcio, tudo bem? Tudo ótimo, viu? Espero que você também. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar junto com essa instituição que eu acredito tanto, né? Jornal do Síndico, há tantos anos que eu sigo, que eu acredito. Gente, dá um joinha aí sim, viu? A gente tem que valorizar, é nosso, né? Para o Brasil todo aí, mas é mineiro, ai, nós acreditamos, né? Vamos seguir com isso daí, muito bom, viu? Muito bom mesmo estar aqui e partilhar com vocês, né? Nós aqui da Valentim Seguros, corretora de seguros, né? Corretora mineira, estamos aí no mercado, né? Tem experiência aí de 30 e poucos anos de experiência. Falo aí do seguro de condomínio, trabalhamos também, né? Uma corretora que eu costumo dizer, Márcia, eu ouvi isso de uma pessoa que eu admiro muito na área de seguros, eu tinha essa preocupação. A Valentim, eu falo do seguro de condomínio com muita paixão. E aí ele deu uma descrição que eu me identifico muito. Trabalho com seguro de condomínio, com automóvel, imobiliário, residência, empresa, e ficava me identificando. E aí, eu sou especialista em quê? E aí, o que ele falou é a Tânia, é a Valentim. Eu sou especialista no cliente, na sua necessidade. Porque ao longo de 34 anos quase, é óbvio que a gente aprendeu um pouquinho de tudo, né? E algumas coisas até um pouquinho mais. Então, hoje, o que que eu busco? A sua necessidade. E aqui na Valentim a gente se preocupa com isso, né? O que que é bom, né? O que que você precisa? E aí a gente corre atrás disso. Mas é um prazer estar com vocês aqui novamente. Tânia, e aqui no Jornal do Síndico, no Comorar, aqui, né, no YouTube e tudo, a gente também é assim, a gente preocupa com o nosso cliente, que é o leitor do jornal, é o Ah, coisa telespectador boa. aqui. E essa pergunta que eu tenho, que a gente tem para hoje, ela exatamente surgiu de dúvida de síndico, sabe? Quer dizer, Coisa boa. ele é obrigado a contratar um seguro para obra no condomínio? Porque a gente sabe, né? Eu já conversei com você aqui um tempo atrás, né? Sim, Que o seguro, né? É obrigatório, o próprio nome já diz, né? O condomínio, o sim. síndico tem que contratar, né? Uhum. Questões específicas, como essa questão assim de um seguro quando há uma obra no condomínio. Isso também é uma obrigação do síndico ou é uma necessidade para o síndico? O que que você poderia, através da sua experiência, aí, falar para a gente? Ô, Márcio, excelente pergunta, viu? Excelente. Eu tenho certeza que para o síndico, né, que está ouvindo, para quem está aí do outro lado da linha, né, tanto o síndico profissional também está do outro lado, tanto o síndico quanto tanto o advogado, tanta pessoa interessada, né, do que acontece aí nos condomínios, gente. Isso é uma coisa que às vezes assim, quando eu terminar aqui minha fala, talvez as pessoas vão falar assim, não sabia disso. E realmente a gente fica sabendo e as obras acontecem. Às vezes o problema acontece e as pessoas, depois que passa, né, é porque não aconteceu um problema ainda. Mas se acontecesse um problema, eles iam ficar sabendo o que que aconteceu, o que que poderia ter acontecido. Veja bem, gente, você tem um seguro do condomínio, que, como bem o Márcio falou, é obrigatório, ok? Quando acontece um incêndio, um exemplo, estavam no básico, houve um incêndio dentro do condomínio, você tem o seguro de condomínio, perfeito, que é obrigatório. Gente, quando acontece uma obra, tá? Tá acontecendo uma obra no prédio. Houve um incêndio, não tem cobertura do seguro se a obra estiver acontecendo.
Existe, gente, um seguro específico para obra dentro do condomínio. Isso é muito sério. Vamos voltar, presta muita atenção nisso. Se vai acontecer uma obra dentro de um condomínio, a gente está falando de condomínio, tá? Existe obra para tudo que é coisa, né? Toda obra que vai acontecer, está construindo um prédio, existe um seguro para isso. Isso é um seguro que é dentro do risco de engenharia, que a gente chama aqui dentro do seguro, tá? Então, o seguro, ele é para aquele período. Você não contrata um seguro por um ano, você contrata um seguro para aquele período que a obra vai acontecer. Se é uma obra por 15 dias, é um seguro por 15 dias. Se é uma obra por 30 dias, 20, 40, 50, 3 meses, é o seguro por esse período. Então, a obra vai acontecer o quê? Pintura da fachada do prédio. A seguradora precisa de saber isso. Qual o período que vai ser essa obra, né? Qual o valor estimado dessa obra? Então, vocês vão informar isso para a gente. Aí a gente vai contratar esse seguro. Aí a gente fica na curiosidade, mas o que esse seguro vai dar de cobertura? É um leque de cobertura, gente. São várias opções. Mas para vocês entenderem, é o quê? Resumindo, é danos que, em consequência daquela obra, possa causar danos materiais e financeiros para o condomínio. Porque, veja bem, se você vai mexer na parte elétrica, uma parte estrutural do condomínio, onde vai envolver a parte elétrica, concorda que aquilo dali pode dar um curto-circuito e vir um incêndio, né, no prédio? Vamos falar, estou falando um incêndio porque é mais fácil para entender. Então, houve um incêndio decorrente daquela obra que estava acontecendo. O condomínio tem seguro de incêndio? Vão acionar a seguradora? Vamos. Mas se a seguradora verificar que estava acontecendo a obra, ela pode recusar. Eu falo ela pode, porque pode vir a interpretação da seguradora, né? Mas se ela identificou que estava acontecendo uma obra e foi em decorrência da obra, ela vai recusar o seu seguro. Porque por aquele período você tinha que ter contratado um seguro específico para isso, ok? Tá, Essa é a regra. tá, mas se você está me dizendo assim, se for constatado que o princípio de incêndio, o incêndio foi, deu-se início por questão da obra. Agora, se Não, não por tiver questão da relação com a obra, obra, ela é, também mas pode por se que, recusar? mas por questão da obra, mas se acontece alguma coisa e a obra estava acontecendo, quem vai garantir que foi ou não por conta daquilo? É uma polêmica, Márcia, que eu não quero estar no meio dela, entende? Porque para a seguradora, o que ela fala é o seguinte: se aconteceu uma obra, se está acontecendo uma obra dentro do condomínio, tem que ter o seguro de obra específico. Porque existe um seguro para isso, e se você for lá nas condições gerais do seguro, né, não pode estar acontecendo. Gente, não vou entrar no detalhe do seguro, tá? Mas é claro que obras pequenas, né, coisas pequenas dentro do condomínio, tem uma tolerância sim do seguro, tá? Não vou entrar nesse detalhe, e é óbvio que tem coisas pequenas, até um percentual, um X, óbvio que tem. A gente está falando de obras expressivas, obras grandes, reformas, que vocês me entendem muito bem, né? Aquelas obras que vocês tiveram que programar, que vocês tiveram que fazer cotações, que vocês tiveram que fazer, né, coisas grandes para contratar para o condomínio. Nós vamos fazer uma obra grande dentro do condomínio, seja ele residencial ou comercial. Aquelas obras que às vezes é estrutural, vamos fazer um seguro, sim. Outro dia eu tive uma demanda de um condomínio que a própria unidade, o apartamento, era até residencial, o apartamento ia fazer uma reforma grande dentro do apartamento. Esse apartamento, ele ia mexer, inclusive, na estrutura do prédio, que ele precisava de reforçar a estrutura. A unidade, isso era uma obra grande? Era, poderia comprometer toda a estrutura do prédio. Um seguro, uma reforma dessa precisa de um seguro específico. Quando vieram me contactar falando disso, né, eu tenho seguro lá do condomínio, já falei para eles, isso precisa de um seguro específico, porque o seguro do condomínio, primeiro que era dentro da unidade, né? E segundo, que se acontecesse alguma coisa o prédio todo estava comprometido, entendeu? As outras unidades todinhas teriam prejuízo com isso. Então, assim, seguro de obra tem um seguro específico e assim, ele é até interessante, gente. Primeiro que não é um seguro muito caro, né, devido as coberturas, a necessidade, a essa tranquilidade que ela vai trazer para o síndico, vai trazer para que seja para a empresa que está providenciando, né? A gente deve falar sobre isso também, quem deve contratar,
esse tipo de seguro, né? Esse para a obra. Então, assim, além dessa tranquilidade, ele tem um leque de coberturas. Ele tem, por exemplo, eu posso citar para vocês até uma cobertura com os danos que causar na vizinhança, porque não só no condomínio, mas ele pode causar um dano na vizinhança, concorda? Ele tem cobertura para isso também. Até E você mesmo pode precisar. pode provocar dano em alguma unidade, em algum um veículo, por exemplo, estacionado na garagem, alguma coisa assim, né, Otânia? Aí assim, o detalhes, claro que vai tudo seguro. A gente tem aquela frase, conforme condições gerais do seguro. Óbvio, né, gente? Conforme condições gerais do seguro. Então, o fato que a seguradora, que assim, tudo que acontece, ela vai ver o como que aconteceu, como foi, etc e tal. Porque só a palavra veículo é sempre perigosa, tá? Dentro do seguro, a gente tem que ter essa cautela. Mas, por exemplo, o dano que causou ali dentro do condomínio, na estrutura do condomínio. Tem, por exemplo, tem uma cobertura lá, por exemplo, não, existe a cobertura perito. Porque dependendo do dano que causou, gente, o condomínio vai ter que contratar um perito judicial, né, para isso daí. Existe uma cobertura. Existe a cobertura lá que você vai ter que contratar caçambas, né, para recolher, para poder limpar, vai que desmoronou tudo ali dentro. E isso, assim, não é um custo muito alto para isso, entendeu? Eu já fiz. O percentual que se fala, né, sobre isso é tipo assim: se você contrata uma obra 0,2, 0,3 de uma obra, só que às vezes o valor fica muito baixo e a 0,2, 0,3, porém as seguradoras têm um prêmio mínimo. Então, às vezes, o 0,2, 0,3 vai dar um valor muito baixinho, a seguradora vai te cobrar um mínimo dela. Então, o que eu tenho visto no dia a dia, às vezes uma obra que demora aí, ou seja, 2 meses, 3 meses, a pessoa paga às vezes uns 500, R$ 600 por uma cobertura bem completa como essa. Isso é caro, gente? Não é. Se você divide pelo número de unidades, pela tranquilidade, o pacotão de coisas que eu vou te trazer nisso daí, é só para ter uma noção, tá, gente? Óbvio que isso daí é só um detalhe. Cada caso vai ser um caso. Vamos ver a sua necessidade, vamos ver se você vai mexer o quê. O que vai ser? Vai ter fundação, mexer com fundação ou não, mas é só para você ter uma noção que não é nada impossível. Sim, Tânia, Márcio. você falou assim, eu vou ver aí a sua necessidade, né? Eu, como síndico, eu posso assim chegar para a Tânia, corretora, e falar assim, ô Tânia, eu quero que nessa a pólice, né, desse seguro para reforma, contemple esse tipo de acidente, por exemplo, que pode acontecer, né? Aí a seguradora ela pode inserir isso na pólice ou esse tipo de seguro ele já está todo ali estruturado em algumas coberturas. Ô, Márcio, todo seguro hoje em dia, eu te falo o seguinte: hoje os seguros, a maioria deles, né, praticamente todos, vão falar aí na casa quase 100%, que existem alguns detalhes, né, alguns seguros que a gente ainda consegue montar alguns pacotes, vamos dizer assim. Mas eles já são engessados alguns pacotes. Você pode escolher, eu quero, eu não quero esse. Esse também, né, esse seguro que é do risco de engenharias é chamado como seguro de obras, tá? A gente é mais conhecido, mais popularmente conhecido, seguro de obras, porque dentro de seguro de engenharia, ele tem aquele seguro, o que eu falei, assim, a necessidade, é porque vai ter aquela obra que é só uma reforma, né? Você só vai pintar o prédio, isso é uma reforma, né? Aí você vai construir um outro espaço dentro do condomínio, então é um outro tipo de seguro, mas também dentro do risco de engenharia. Você vai construir, vai ter fundação, né? É uma coisa mais complicada, mais complexa. Então, existe também dentro desse seguro aí um outro detalhe, né? Você vai fazer, você não lembrou de fazer o seguro, na hora que você sentiu necessidade ou ficou sabendo, a obra já tem 20% que você já começou da obra, dos 100% você já começou, tem 20%. Existe uma condição para isso também. Você vai fazer um seguro onde que 20% já começou. Então, a seguradora vai analisar se ela vai aceitar o seu seguro de uma obra que já tem 20%. Ou seja, é óbvio que ela vai pensar, por que que agora que já tem 20% que você vai contratar? Entendeu? Então, assim, é isso que eu estou falando, tá? Existe as condições, é isso que vamos analisar. E do pacote lá de umas, talvez, 12, 15 coberturas, você vai escolher. Lá na Valentim, normalmente, o que que eu faço?
coloca mais, praticamente todas. Aí você vai selecionar, porque na hora que você coloca todas, lembra que eu falei do prêmio mínimo? Então, às vezes, você coloca todas e continua pagando o prêmio mínimo. E se às vezes se você excluir três, você também vai pagar o prêmio mínimo. Sim. Então, na Valentim, a gente tem essa preocupação. Eu vou dar dinheiro para a seguradora ou vou dar mais cobertura para o cliente? A gente tem que ter essa maldade, né? Eu gosto muito de pensar para o condomínio, entendeu? Se a gente pode oferecer, para que a gente vai deixar? E quem sabe isso é a gente que está do lado de cá, entendeu? Você que é consumidor, você não está vendo o que eu estou vendo. Então, assim, a gente tem que ter esse universo aí também. Então, quanto mais coberturas, melhor. Você vai precisar? Não sei, não aconteceu ainda, né? E se as coberturas estão ali, é porque pode existir uma necessidade. Aí lá tem cobertura, cobertura cruzada, né? Que a seguradora chama de cobertura cruzada, que pode acontecer com o funcionário, pode acontecer alguma coisa do funcionário que está trabalhando lá, a pessoa que está fazendo a obra, né? Um erro de projeto. Você não vai fazer uma obra grande sem ter um projeto, mas existe um ser humano por trás disso. E se houver, a gente já viu tantos por aí, né, um erro de projeto. Ah, mas eu contratei uma empresa para fazer. Mas o condomínio é corresponsável, concorda? Você contratou, mas quem está dentro, quem é o interessado no processo, é corresponsável. Então você também tem um seguro para isso. E se me permite, a gente pode, eu estou falando tanto, mas a gente pode entrar nisso daí também, né? Naquela pergunta interessante. Quem é que vai contratar esse seguro? Todo mundo que é interessado no negócio. Pois é, porque, por exemplo, geralmente uma obra de grande porte, né? A própria empresa que vai executar essa obra também faz um seguro. Às vezes, né? Não sei te Falou bem, afirmar, Márcio. eu não posso afirmar porque eu não tenho dados para afirmar. Mas eu sei, Aham, né? Tanto de empresas que fazem seguro aham, para executar uma obra, quanto empresas que não fazem nenhum tipo de seguro, né? é. Então, é importante verificar isso também, né? E assim, eu já tive todos os casos, sabe? A gente já viu o quê? Porque quem pode contratar para a seguradora, quem pode contratar? São as pessoas envolvidas diretamente, que têm interesse no negócio. Então, o condomínio pode contratar, que é envolvido direto, aquela empresa que você está contratando pode também contratar o seguro. Ela aceita as duas pessoas, ok? A construtora que chamou uma construtora, ela já tem um seguro, tudo bem. Mas eu já tive também empresas menores, não uma construtora, mas uma empresa menor que foi fazer, ela não tinha um seguro assim, o condomínio contratou. Lembra daquele primeiro caso que eu dei aqui, que era um apartamento que estava fazendo uma obra? O apartamento poderia ter contratado o seguro. Inclusive, a minha sugestão, quando eu fui entendendo com a síndica, né, a síndica estava interessada em contratar esse seguro. Aí eu conversando com ela, eu até falei para ela aqui, peraí, vamos entender esse processo aí. Quem vai fazer a obra? O apartamento. Quem é responsável por isso daí? Não é o condomínio, concorda? O condomínio estava preocupado com isso, mas eu acredito, né, pelo contexto aí, o principal era a unidade. Então, Ah, era uma despesa de quem? Da unidade, inclusive a síndica, mas ela tinha que autorizar a obra, né? Que faz sentido, e inclusive é uma responsabilidade dela. Eu falei para ela, exija esse seguro. Eles têm que apresentar um seguro. Claro que não vai resolver, mas um mínimo, um seguro, eles tinham que apresentar para fazer uma obra do porte que estavam querendo fazer. Né? Poder pode, óbvio, claro, tudo certinho, papelada, é óbvio que ela estava tendo esse cuidado, e está certíssimo, é por aí mesmo, né? Mas o seguro e o quê? Complementar essa documentação que ela estava pedindo, entendeu, Márcia? Então, assim, o seguro é de extrema importância, necessidade, não é nada absurdo, eu quis só citar o valor aqui para vocês entenderem que não é nada absurdo de se fazer, né? É necessário algumas informações, mas são informações que vocês têm elas em mãos, que é prazo, é valor, o que vai ser feito. Mas quando vocês chegam na corretora, vocês já estão com essas informações todas na mão, né? E aí, na hora que vai colocar, fazer a pauta lá, né? Vamos fazer obra ou não vamos? Lembrem, incluam o seguro também nessas despesas, vale a pena. Né? E por quê? Porque a sua apólice de seguro do condomínio vai estar descoberta se você fizer uma grande obra e não tiver esse seguro complementando. que é o mais importante aí, né? Nessa conversa nossa aqui, né? Exatamente. Tânia Valentim, corretora, bacharel em Direito e Marketing,
né? Muito obrigado mais uma vez aí pelos seus ensinamentos aqui sobre seguros no Comorar. Eu que agradeço, Márcio. Sempre um prazer, gente. Fiquem à vontade. Valentim Seguros, né? Corretor aí há mais de 30 anos de experiência aí no mercado. Sigam aí também, né, nas redes sociais. O meu particular é Valentim Tânia. Tem o Valentim Seguros também aí no Instagram, né? Fico à disposição. Gosto muito de falar de condomínio, deu para perceber um pouquinho, né? Se quiserem alguma consultoria, quiser alguma dúvida, quiser fazer uma cotação de seguros, chama que eu estarei à disposição. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada mesmo. A gente é que agradece as informações prestadas aqui. Se você achou que valeu a pena, vá circular esse vídeo aí entre os seus moradores, né? Parentes, amigos. Essa informação é muito importante. Como eu falo aqui, morar em condomínio é muito mais fácil que parece. É só a informação circular. Gostou aí do vídeo? Não esquece de deixar o seu joinha antes da gente despedir daqui, né? Acione também aí o sininho para ser notificado de novos vídeos. E se quiser receber as nossas edições mensais do Jornal do Síndico, mande um oi aí para o nosso WhatsApp, código de área 31 e o número é o 984817642. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!